Salmo 1. Leiamos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. E agora, Senhor, para pedir a Tua bênção sobre nós, sobre toda a Tua igreja, Senhor, que vai ouvir a Tua palavra sendo exposta. Ó Deus amado, Tua palavra é a verdade. Tua palavra, Senhor, é quem nos instrui, é quem nos educa, quem nos ensina, Senhor. É a Tua palavra quem nos exorta, quem nos admoesta. Ó Pai amado, a Tua palavra é para nós suficiente para toda a nossa vida. Deus amado, precisamos entender a Tua palavra. Por isso nós precisamos da orientação, da iluminação do Teu Espírito, para que, Senhor, não apenas entendamos, mas coloquemos, Senhor, as verdades da Tua palavra no nosso coração, que elas fiquem lá, arraigadas, e possam frutificar, e possam fazer a diferença na nossa vida, nos nossos atos, nas nossas ações. Ó Deus amado, faz isto por esta igreja e abençoa-nos neste momento de exposição. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós já expusemos este salmo aqui outras vezes, mas entendemos que deveríamos fazê-lo de novo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? Ela é sempre viva, mesmo que nós leiamos o mesmo texto várias vezes, não tem problema, isso é importante para nós. Este salmo é um salmo muito conhecido dos irmãos, e ele é bem claro. Esse salmo fala do justo e dos ímpios. Como Deus vê o justo e como Deus vê o ímpio, os ímpios. O justo aqui, meus irmãos, não são pessoas justas pelas suas próprias obras ou pelos seus próprios atos. Não são aqueles que se fizeram justas. Não são aqueles que, talvez por virem de uma boa família, de uma educação rígida, trazem em si alguns princípios elevados. Não são aqueles que são bem educados, que procuram tratar bem as pessoas ser corretos. Não são estes justos aqui. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra e não viu nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que faça o bem, ninguém que seja justo. Mas o justo aqui é aquele que já foi justificado por Cristo, é aquele que Deus o fez justo, é aquele que pelos méritos de Jesus Deus o declarou justo. É justo não pelos seus próprios méritos, mas justos pelos méritos de Jesus. A justiça que esses justos têm não é deles, mas é imputada a eles, é atribuída a eles pelos méritos de Cristo. Então, meus irmãos, na verdade, o salmista está falando dos crentes.
daqueles que já conheceram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque já foram justificados por Ele. É desses que o salmista está falando. Os ímpios são todos aqueles que não são justos. Todos aqueles que não foram justificados por Deus estão dentro da categoria aqui de ímpios. Podem ser pessoas boas ou não. Podem ser pessoas que pareçam boas ou não. Mas todos aqueles que não são de Cristo estão na categoria de justos. Então, meus irmãos, o Salmo nos mostra de forma muito clara essa diferença entre os dois, e nós vamos olhar primeiro para o justo. O que o Salmo diz é que o justo, ele é bem-aventurado. Ele é bem-aventurado. Essa palavra poderia ser traduzida como feliz. Os bem-aventurados são felizes, mas a palavra bem-aventurado, ela é mais do que feliz. Ela seria uma felicidade no sentido mais elevado da palavra. E o justo, ele é bem-aventurado por quê? E o Salmo vai dizer por que ele é bem-aventurado. A primeira coisa que o Salmo nos diz é que o justo, aquele que já foi justificado por Deus, aquele que foi justificado por Cristo, aquele que foi salvo pelo Senhor Jesus, ele é bem-aventurado, porque ele não vive segundo o mundo. Ele não vive de acordo com o mundo, conforme o mundo vive. Ele não vive assim. Versículo 1 do Salmo diz, olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, não se amolda, não se acomoda ao sistema do mundo, que é um sistema anti-Deus. O sistema do mundo é totalmente contra Deus, meus irmãos. E o salmista aqui, ele mostra 3 graus de separação de Deus. Os ímpios, eles se separam de Deus de 3 formas. Por exemplo, o justo, ele é bem-aventurado porque ele não aceita o conselho dos ímpios. Ele não precisa de se aconselhar ou se espelhar em nenhum ímpio que vai buscar os seus conceitos e os seus valores no mundo. Não anda no conselho dos ímpios, não aceita, não vive através deles. O segundo grau, participação dos seus costumes. O justo, ele é bem-aventurado porque ele não participa, ele não toma parte dos costumes do mundo. Não toma parte. Ele, como diz aqui, não se detém no caminho dos pecadores. E, finalmente, a adoção da sua atitude. Eles não adotam a atitude dos ímpios, ou seja, como diz o versículo aqui, eles não se assentam na roda dos escarnecedores. Essa expressão dá a ideia de que se você se assentou ali, é porque você concorda com a maneira deles agirem, aí você passa a ser um deles, né, meus irmãos? Passa a ser um deles. O justo, ele é bem-aventurado porque ele não vive dessa maneira. Ele vive à parte destas coisas. Ele tem a palavra de Deus. Ele tem onde buscar o conselho de forma correta. Ele tem as Escrituras. Ele tem, meus irmãos, a lei do Senhor, que é a coisa mais importante para nós, meus irmãos. É a fonte de buscarmos aquilo que é bom e necessário para nós. É a orientação correta, é a orientação segura para a nossa vida. E é justamente isso que o salmista vai dizer. O justo, ele é bem-aventurado porque ele ama a lei do Senhor. Ele ama a lei do Senhor. Está aqui no versículo 2.
Ao invés de ele buscar prazer, buscar conselhos, aliás, ao invés de ele buscar conselhos, de ter prazer nos conselhos dos ímpios, buscar prazer, novamente, desculpe, eu estou trocando aqui, buscar conselhos nos costumes do mundo, no conhecimento dos ímpios, ele vai fazer isso na palavra de Deus. Ele vai fazer isso nas Escrituras, na lei do Senhor. É o que diz o versículo 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É lá onde ele vai buscar o conselho necessário, a orientação necessária. Lá é a fonte segura. É lá, meus irmãos. É a palavra de Deus, a lei do Senhor, que deve moldar o pensamento do homem justo. Meus irmãos, se nós não amamos a lei do Senhor, se a palavra de Deus para nós, se as Escrituras para nós é apenas um livro que nós trazemos para a igreja no domingo, quando vimos para a igreja, para fazermos a leitura alternada, ou quem sabe a leitura continuada, se é apenas um livro para isto, nós não seremos bem-aventurados, meus irmãos. Nós não estamos enquadrados nessa classificação aqui, não. Porque a lei do Senhor, a palavra de Deus, as Escrituras passam a ser para a gente um livro qualquer, como outro, qualquer outro livro. Mas o que o salmista está dizendo é que o justo, ele tem prazer, ele ama a lei do Senhor. E ele diz, medita nela de dia e de noite. Isso é uma maneira de dizer que ele está sempre buscando nas Escrituras a orientação para a sua vida. Não é que ele passa o dia todo e a noite toda lendo a Bíblia. Essa não é a ideia. Mas é uma forma de dizer que a Bíblia é a fonte, é onde ele vai buscar. Sempre. É isso que ele quer dizer. Meus irmãos, então, um homem, essa é uma das explicações por que é que o justo é bem-aventurado, porque ele ama a lei do Senhor. Se ele não ama, talvez ele não seja bem-aventurado, eu creio que não. O justo, ele é bem-aventurado, meus irmãos, o Salmo diz, porque se alimenta diariamente do Senhor. Ele se alimenta diariamente do Senhor. Veja o que é que diz o versículo 3, a parte A do versículo. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Meus irmãos, o salmista faz uma metáfora muito interessante. Ele diz que, à semelhança de uma árvore plantada junto à corrente de águas, o homem que ama a lei do Senhor, ele recebe o alimento diário. Uma árvore plantada junto a um ribeiro, uma corrente de águas, está recebendo o alimento todos os dias, diariamente, na porção certa. E isto faz com que essa árvore frutifique no tempo certo. Que nós poderíamos dizer que, a semelhança da árvore, o homem que se alimenta do Senhor, e ele só pode fazer isso através da palavra de Deus, ele frutifica para Deus, meus irmãos, no tempo certo. Ele é aquele homem que dá fruto. Ele não é uma árvore seca, que não dá fruto nenhum. Outra coisa que o salmista nos mostra é que, alimentando-se do Senhor diariamente através da sua palavra, o justo vive contente. Há contentamento na sua vida. Veja que ele diz aqui, e cuja folhagem não murcha. Quando nós olhamos para uma árvore, meus irmãos, que as folhas são verdinhas, vivas, a sensação que nós temos é de alegria, né? É como se nós pudéssemos dizer, aquela é uma árvore alegre, é uma árvore contente, satisfeita, porque se você olhar e vir uma árvore murcha, com as folhas murchas, secas,
o aspecto nos dá a impressão de tristeza, de desolação. Meus irmãos, o justo, ele é bem-aventurado porque diariamente ele se alimenta do Senhor. Vejam, meus irmãos, que isto vai ser um encadeamento, né? Ele não busca conselho nos ímpios, mas ele busca conselho nas Escrituras, porque ele ama a lei do Senhor, e buscando as Escrituras, buscando o conselho na lei do Senhor, amando a lei do Senhor, ele se alimenta do Senhor diariamente. Todos os dias ele recebe do Senhor o alimento necessário, a porção diária necessária. Meus irmãos, há uma coisa muito interessante com respeito a ler as Escrituras. Não adianta você fazer o seguinte, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esta semana para ler a Bíblia todinha de uma vez só. Aí você faz um mutirão de leitura e você lê o Novo Testamento todinho de uma vez só. Pronto, já li a Bíblia toda. Não preciso mais ler. Não é assim. Não funciona dessa forma. Não é assim como a árvore é. A árvore não pega a água necessária para passar o ano todinho, não. A cada dia ela pega o necessário para aquele dia. Semelhante ao maná que Deus dava ao seu povo como alimento, mas a porção diária. Cada dia eles recebiam aquela porção, que era suficiente para nutri-los, para alimentá-los. O importante de meditar nas Escrituras é que a cada dia a gente faça um pouquinho. É que a cada dia eu busque isto na palavra de Deus. A cada dia. Não adianta fazer um mutirão, ler tudo de uma vez, que não resolve nada. O mais importante é o amor que eu tenho pela palavra, é a certeza que eu tenho que ali é o lugar de buscar o alimento para mim. É pela fé, é pelos olhos da fé, orando no Espírito e pedindo, Senhor, me alimenta da tua palavra, agora que eu vou ler a tua palavra, me alimenta, traz alimento para mim. É essa a ideia. Então, o justo, ele é bem-aventurado porque ele se alimenta diariamente do Senhor, através da sua palavra. O justo é bem-aventurado, meus irmãos, porque ele é bem-sucedido em tudo que faz. Meus irmãos, que coisa interessante. Ele é bem-sucedido em tudo que faz. É o que diz o texto, a parte B do versículo 3. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Aí você vai dizer, mas isso não está acontecendo comigo, pastor? Nem tudo que eu faço eu sou bem-sucedido, não. Algumas coisas eu não sou. Aí você tem que olhar um pouquinho antes para ver se você está seguindo os passos, né? Quando o Senhor chamou Josué para substituir Moisés na liderança do povo, veja o que é que o Senhor disse a Josué, no capítulo 1 do livro de Josué, versículo 8. Abram aí. Josué, capítulo 1, verso 8. O Senhor diz exatamente isto a Josué: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meus irmãos, vejam, é simples. A regra é simples. Eu quero ser um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida. Eu tenho que meditar na palavra de Deus todos os dias. Receber o alimento diário na porção certa. Pode parecer uma coisa muito simples, né? Até simplória, mas esta é a verdade, meus irmãos. Porque é nas Escrituras que eu posso buscar sabedoria, orientação para a minha vida, para tudo aquilo que eu venho a fazer. Não importa o que seja. Por isso o salmista pode dizer que
e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ora, foi isso que o Senhor disse a Josué. Olha, não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite. A mesma ideia do salmista. Quer dizer, busque sempre na lei do Senhor a orientação. Aí ele disse aqui, ó, e tenhas cuidado para fazer tudo quanto nela está escrito. Porque não é apenas ler, né, meus irmãos? Não é apenas ler a palavra de Deus, é pedir a orientação para pôr em prática. É ler a palavra e pôr em prática. Não é apenas ler. Aí ele diz, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. E Josué foi muito bem sucedido em tudo aquilo que fez, que certamente ele obedeceu ao Senhor. E finalmente o texto nos diz que o justo, ele é bem-aventurado, porque ele é conhecido pelo Senhor. Agora nós vamos para o versículo 6, a parte A do versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Meus irmãos, ser conhecido pelo Senhor deve ser algo maravilhoso, né? Conhecer é mais do que ter informação de alguém. Conhecer aqui, a palavra conhecer aqui não é ter informação de alguém, é muito mais do que isso. É preocupar-se com a pessoa, é possuir ou identificar-se com ela. Quando ele diz aqui, o Senhor conhece o caminho dos justos, ele está dizendo que o Senhor realmente nos conhece de uma forma completa. Conhece toda a nossa vida, a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas intenções. Mas o mais importante não é que eu conheça o Senhor, é que eu sou conhecido dele, é que ele me conhece. Essa que é a parte mais interessante. É que o Senhor me conhece, o justo, ele é bem-aventurado porque o Senhor o conhece. O Salmo 139, meus irmãos, é um salmo que Davi, pelo menos nos 6 primeiros versículos, a gente tem uma ideia. Abra o Salmo 139 aí. Nós vamos ter uma ideia do que é ser conhecido pelo Senhor. Uma ideia. Eu não vejo ideia melhor. Davi tinha a capacidade de dizer as coisas dessa forma. Do versículo 1 ao versículo 6, Salmo 139, Davi diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Aí veja o que é que ele diz. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. O conhecimento de Davi não chegaria tanto, não é verdade? Conhecer dessa forma só o Senhor nos conhece dessa forma, só o Senhor. É esta forma, quando o Salmo está dizendo que o Senhor conhece o justo, o caminho dos justos, é esta forma que Davi está dizendo aqui no Salmo 139. Nos conhece por inteiro, completo, esquadrinha o nosso coração, sabe até as palavras que eu vou dizer, antes que eu as diga. Meus irmãos, isso não é maravilhoso, não. Olha, para mim, saber que eu sou conhecido do Senhor, nesse nível de conhecimento, não há coisa mais maravilhosa. Meus irmãos, é Deus, o nosso Deus, o Senhor do universo, aquele que criou todas as coisas. Olha para uma pessoa insignificante como Josimar, para esse pastor aqui, velho e fraco, cheio de falhas, e me conhece nesse nível de conhecimento, e se preocupa comigo. Meus irmãos, isso é muito mais do que felicidade, é bem-aventurança.
é ser bem-aventurado, é ter a certeza de que o Senhor me conhece, Ele sabe tudo da minha vida. Nada existe na minha vida que Ele não conheça. Cada recanto da minha vida é conhecido do Senhor. Isto para mim é maravilhoso demais. Depois o salmista vai falar dos ímpios, né? Não há muita coisa a dizer dos ímpios, não, mas nós vamos falar sobre eles também. Como já dissemos, os ímpios são todos aqueles que não conhecem a Jesus. Todos aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo, que não foram justificados pelo Senhor, eles estão enquadrados nessa categoria de ímpios. E o salmista diz que eles são como a palha. Eles são como a palha. Versículo 4. Os ímpios não são assim, quer dizer, não são como aquela árvore plantada junto à corrente de água. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Na verdade, meus irmãos, poderíamos dizer que os ímpios, eles são descartados. A palha, ela só serve mesmo para ser descartada, ela não serve para nada. Ela não tem outra função. Quando se debulha o trigo é jogado para cima, né? E o vento sopra e a palha vai embora e não serve realmente para nada. O importante é o grão. Uma outra coisa que o texto nos vai mostrar é que o ímpio não tem raiz, né? Ele não tem utilidade. Ele não serve para muita coisa. Na verdade, não serve para nada, né, meus irmãos? O Salmo 37, versículo 35 e 36 diz assim: vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Ele pode até prosperar. Pode ser que você diga, rapaz, esse cara subiu tanto, né? Cresceu tanto, prosperou tanto. Mas é como diz o salmista aqui, eu passei e ele era como um cedro do Líbano. No outro dia passei e ele não era mais. Não tem raiz. Não tem nada em que ele possa se segurar. Outra coisa que o salmista diz é que os ímpios, eles não escaparão do juízo de Deus. Os ímpios passarão pelo juízo de Deus, meus irmãos, inexoravelmente, implacavelmente, eles passarão pelo juízo de Deus, eles não escaparão. Enquanto a Bíblia diz que nós não seremos julgados, eles são julgados, serão julgados. Não tem jeito, meus irmãos. É isso que diz o texto, versículo 5. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Eles não levarão nenhuma vantagem. A palavra prevalecer é essa ideia. Não levarão nenhuma vantagem no juízo de Deus. Eles serão condenados, implacavelmente condenados. Outra coisa é que eles não ficarão na congregação dos justos. Não ficarão. Olha, meus irmãos, vejam, é impossível para o pastor, o conselho da igreja, saber ou afirmar peremptoriamente que todos os crentes são santos, não é verdade? São justos. É impossível. Nós acreditamos que as pessoas que vêm para a igreja, elas são pessoas que se converteram, são pessoas que conheceram a Jesus, houve uma mudança de vida, deixaram de ser ímpias e passaram a ser justas. É isso que nós achamos. Mas é impossível, apenas conhecendo a vida, pouco da vida das pessoas, afirmar que isso é verdade. É possível que haja no meio da igreja ímpios. No meio da congregação dos justos, pessoas ímpias, travestidas de santo. É como se fossem, como diz o Senhor Jesus, lobos com peles de ovelha. Isso existia na época da igreja do primeiro século. A carta de Judas vai falar sobre isso, pessoas que eram como
nuvens sem chuva, sem água, e tanto, ele faz várias metáforas para falar dessas pessoas, que o objetivo era atrapalhar, era se infiltrar sorrateiramente dentro do povo de Deus para disseminar outro tipo de doutrina ou qualquer outra coisa mais. Então é possível. É possível que nós convivamos com alguém durante um bom tempo e aquela pessoa não seja um justo verdadeiro. Depois se revele realmente uma pessoa ímpia, cujas atitudes você vai dizer, rapaz, eu não estou acreditando que essa pessoa entrou por esse caminho, vivia tão bem na igreja, cantava com a gente, participava aqui de tudo, pode ser, às vezes chega até a ser um diácono, um presbítero, e depois se afasta e passa a ter uma vida completamente fora dos caminhos do Senhor. É possível. Porque o salmista diz, os ímpios não prevalecerão no juízo, eles serão julgados, e nem os pecadores na congregação dos justos. Eles podem ficar por um tempo, mas eles não podem ficar o tempo todo. Haverá um dia em que aquilo que eles fazem em oculto será revelado e eles vão ter que sair. E a terceira coisa que o salmista diz é que o fim deles é a morte eterna. O fim dos ímpios, meus irmãos, não é o céu. Aliás, porque para nós não é o fim, né? Para nós é o começo de uma vida eterna. Mas para eles também não será o fim, mas o fim no sentido de que tudo aquilo que eles têm aqui na terra vai terminar. É a morte eterna. Como nós já falamos aqui sobre isso. É o que diz o versículo 6, a parte B. Mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos ímpios levam a nada, meus irmãos. Levam à ruína. Deus, na sua soberania, vejam o que aqui diz, Provérbios capítulo 16, versículo 4. Pode abrir aí para a gente ler junto. Provérbios capítulo 16, versículo 4. Vejam o que é que o Senhor diz dos ímpios. Ele diz assim, ó, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. O fim deles já foi determinado por Deus. O fim dos ímpios já foi determinado por Deus. Deus fez os ímpios justamente para a calamidade, para o dia do juízo, para o dia do final, para o inferno. Esta é que é a grande verdade. Não tem para onde correr. Algumas considerações finais, meus irmãos, para a gente encerrar. A felicidade, meus irmãos, do homem, ela não está nos bens materiais, ela não está na saúde, nos dons de talentos ou no poder, mas ela está em ser conhecido pelo Senhor. Alguém pode dizer assim, mas pastor, quer dizer que uma pessoa doente, em cima de uma cama, ela é uma pessoa feliz, bem-aventurada? Sim, também. O fato de estar com saúde não significa dizer que você é uma pessoa bem-aventurada, não, de jeito nenhum. Um verdadeiro crente, ele é bem-aventurado ou na saúde ou na enfermidade. Porque, meus irmãos, a saúde ou a falta dela não impede que o homem seja feliz ou bem-aventurado, se ele está com o Senhor. Agora, se ele não está com o Senhor, meus irmãos, aí realmente é terrível, né? Aí a doença, ela é multiplicada muitas vezes. Mas o fato de você estar doente, e às vezes com uma enfermidade incurável, isto é amenizado de uma forma inexplicável, quando ele sabe que o Senhor o conhece, que aquela enfermidade que ele está foi o Senhor que deu, e que o Senhor está no controle dela, e o Senhor deu aquela enfermidade por alguma razão, ele pode até não saber qual, mas foi o Senhor que deu aquela enfermidade a ele.
E o Senhor está cuidando dele para a sua glória. Há um fim em tudo aquilo que glorifica a Deus, ele pode nem saber. Mas há um fim que glorifica o Senhor. Não há, meus irmãos, felicidade ou bem-aventurança à parte de Deus e da sua lei. Não há. Não há. Fora de Deus e fora da sua lei, não há bem-aventurança e nem há felicidade. A felicidade do homem está no Senhor e em obedecer e amar a sua lei. A grande pergunta é a seguinte: queremos ser bem-sucedidos, como diz aqui o salmista, em tudo que realizamos? Claro que queremos, né, meus irmãos? Quem não quer? E quando eu falo em tudo que realizamos, eu falo nas coisas mais simples. Não estou falando em coisas complicadas, complexas ou grandes demais, não. Eu estou falando das coisas mais simples. Ser bem-sucedido. Se empenhar em fazer uma tarefa e ser bem-sucedido nela. Por mais simples que ela seja, não importa. Queremos ser bem-sucedidos? Então, meus irmãos, nós temos que seguir aqui os passos do homem justo. Fora do mundo, nenhum conselho vem do mundo para nós. Não, meus irmãos, não. Ontem nós estávamos reunidos com os homens, e eu volto a dizer, é lamentável, é profundamente lamentável que todos os homens da igreja não estejam participando da reunião dos homens. Porque eu quero dizer a vocês que durante toda a minha vida como homem crente, nunca tive a oportunidade de discutir assuntos tão importantes para a vida do homem, num nível de detalhes tão rico, como nós temos tido a oportunidade de discutir nas reuniões dos homens. É por isso que eu disse, cada vez que você perde uma reunião dessa, você perdeu muita coisa. É lamentável, eu lamento, meus irmãos. Eu sei que você pode dizer assim, pastor, mas eu já sei essas coisas todas, eu sei tudo isso. Pode até saber, meus irmãos. Eu também quero dizer a vocês que já sei mesmo. Mas naquela reunião, nós temos tido a oportunidade de discutir o assunto, abrir para que nós possamos dar, para que os irmãos deem suas opiniões, e as contribuições são preciosíssimas para a minha vida como pastor e certamente para a vida de vocês. Então, por isso que eu volto a dizer, né? Quem não participa está perdendo muito, né? E vai perder, e vai continuar perdendo, né? E cada vez que nós perdemos, para recuperar, às vezes é difícil recuperar. Mas, meus irmãos, esse é o caminho, é estudar a palavra de Deus. Não tem outro caminho, é este. Naquela oportunidade, nós discutimos, por exemplo, falando a respeito do marido, que o foco é o marido, o cuidado que ele deve ter com a sua esposa, com a vida espiritual dela, com as coisas que ela vê, com as coisas com as quais ela vive. Não, nem de longe, isso ficou tão claro para a gente. O marido não é um vigilante, não é para estar vigiando a esposa, muito pelo contrário, nem de longe, não é essa a função. Mas ele deve se preocupar com aquilo, com quem ela conversa. Tanto ele se preocupar primeiramente com ele, com quem ele conversa, com quem ele participa das conversas. E também a esposa, porque o mundo é assim. Quais são os grupos de WhatsApp que ela participa? O que é conversado ali? O que é que se vê? Essas coisas todas são boas, podem ser usadas para o benefício, para o bem e para o crescimento do crente, mas podem ser usadas e são muito mais usadas negativamente para destruir a vida dos crentes. Para destruir. E de repente, meus irmãos, as pessoas começam a mudar a forma de falar, a forma de pensar, por causa de coisas desse tipo aí. Nenhum conselho dos ímpios. Não há conselhos, meus irmãos, entre os ímpios para os crentes. Não há. Entendam isto.
Ah, pastor, mas lá no minuto do trabalho, ninguém é crente, só eu sou crente. E as pessoas começam a conversar e eu participo da conversa também. A não ser que você possa influenciar positivamente, que eu acho muito difícil. Porque se você começar a colocar os princípios bíblicos, você vai ser rejeitado ou rejeitada. A não ser que isso aconteça, não participe. Porque esses conselhos, eles não, a base deles, a fonte deles, não é a palavra de Deus, mas é o sistema pecaminoso do mundo. Essa é a fonte deles. Então, eu quero ser bem sucedido na vida, é na palavra de Deus que eu vou buscar o alimento. É lá. Eu preciso me alimentar diariamente dela. Agora, meus irmãos, se você ler a Bíblia uma vez por semana, quando vem para a igreja, então eu duvido muito que você seja bem sucedido. Pode até ser, né? Porque Deus é bom, a bondade de Deus é grande demais. Mas esse não é o caminho, de jeito nenhum. Esta é a pergunta e a resposta é muito simples. É buscar no Senhor, buscar na sua palavra a sabedoria para que possamos viver uma vida realmente bem sucedida em tudo aquilo que nós fazemos. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, cuide de nós, pensemos nisto, reflitamos essas coisas, reflitamos, elas são importantes para nós, viu? Amém?